mais uma vez, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Tristão, jornalista da Rádio CBN. E estou aqui hoje, então, para conversar com esses gigantes, um assunto tão importante, né? A vida dentro das empresas. Vamos dar oficialmente boas-vindas, então, José Carlos Barbieri, que é reitor da UniCV, presidente da Assim. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos dar bom dia também, Eduardo Bozzi, que é CEO da Virgínia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. E Thiago Ramalho, que é CEO da Gela Boca. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Então, vamos lá. Eu queria começar perguntando para a gente traçar, de repente, talvez, uma linha cronológica. Quando vocês olham para o passado, o começo das empresas de vocês, como que vocês enxergavam? Qual que era o maior desafio desse setor de RH? O maior desafio... Primeiro, a gente começou muito pequeno. Vou falar da UniCV, nós começamos há 20 anos atrás. Éramos os mantenedores que estavam na sala de aula, eram os mantenedores que recebiam os alunos, os mantenedores que faziam matrícula. Então, o grande desafio era fazer tudo ao mesmo tempo. E, passados esses 20 anos, a gente foi trazendo no time pessoas iguais ou, muitas vezes, melhores do que a gente. E isso nos ajudou muito. Então, naquela época, o desafio é o mesmo de hoje, que é de contratar, desenvolver e reter pessoas. Vocês já enxergavam o RH, ou como que foi essa transformação para um setor mais estratégico ou mais operacional? Como que foi essa transformação na vida, na empresa de vocês? Bom, vou falar um pouco da nossa empresa, é uma distribuidora da Ambev, né? Então, a gente já tem 74 anos, estamos fazendo, então eu sou a segunda geração. Apesar de ter mais tempo, também começa do nada, né? Uma empresa muito pequena. Então, quando nós assumimos, eu, meu irmão, aí nós temos outros sócios também, já estava instalado, né? Aquela fase inicial mais difícil da empresa crescer já tinha acontecido, né? Aí a gente passa agora por um momento, nos últimos 2 anos e meio, a gente teve uma operação de Nestlé, saímos e agora a gente começa a avançar no nosso negócio a partir de outras distribuidoras, outras áreas, né? Então, eu acho que é importante contextualizar, porque eu vou falar um pouco da realidade, a minha realidade, né, do nosso negócio. Então, hoje nós atendemos 150 cidades, temos mais ou menos 960 colaboradores diretos e mais uns 200 indiretos, e atendemos aí semanalmente 16.500 clientes, aproximadamente. Mais de 100 caminhões todo dia, né, rodando. Então, é a maior operação Ambev do sul do Brasil, uma das maiores, entre as 5 maiores do Brasil. Do sul, né, e uma das 5 maiores do Brasil. Então, quando a gente já entra com uma cultura instalada. A gente, obviamente, que a cultura ela vai mudando, mas já tinha um caminho e muito pouca movimentação, né? Nós vemos uma época que não era tão relevante a gestão do RH, era mais o cuidar das pessoas, e a gente cuidava muito com proximidade, né? A liderança sempre foi muito próxima. A partir do momento que a gente avança, aí a gente começa a sofrer um pouco dessas dores de que o que estava no nosso controle já não está mais. À medida que você vai crescendo, e um desafio nosso sempre foi manter o que nos trouxe até aqui, né, a individualidade de cada um dos colaboradores, a gente poder conhecer e saber, e respeitar e ouvir, dentro dos padrões que a gente busca, né, sempre, como empresa, os processos que nós temos, e manter essa cultura de atender bem o nosso cliente, né? Então, aí a gente começa a sofrer, quando a gente vai para as outras operações, a gente já vê, e aí muita gente nova também vindo, você começa a sentir que você não estava preparado para manter o que te trouxe até aqui. E aí a gente está correndo agora atrás e reestruturando toda essa área, porque esse valor nós não queremos abrir mão, né? A gente não quer
que o crescimento seja um problema. A gente quer que o crescimento seja uma vantagem, mas mantendo a característica que nos trouxe até aqui, né? Então, eu vi alguns colegas, clientes nossos aí, a gente já viu muitos negócios que ele começa de um jeito, ele cresce e quando ele cresce ele se perde. Esse medo, esse problema, essa característica a gente não quer ter, né? A gente quer ser grande sim, vai crescer, ter muita oportunidade, mas manter essa qualidade que a gente tem na nossa área, né? Paraná, interior do Paraná. E, Tiago, fala um pouquinho, então, de como foi esse processo dentro da sua empresa. Para nós tem mais ou menos 2 anos que a gente identificou essa necessidade. Nós crescemos nos últimos anos rápido e a gente não tinha a área de RH estruturada. Nós tínhamos muito papel do DP, né, de fazer a folha, e o RH de nos apoiar ali no processo de RS. Até 2018, se eu não me engano, inclusive a gente não tinha ninguém de RH na empresa, só o DP, e era feito muito, como o Du falou, por mim e pelo meu pai. Então a gente conhecia todos os colaboradores, conhecia a estrutura, e as nossas lojas, elas tinham um perfil de ser famílias que tocavam aquilo de um jeito até informal. E com o crescimento, o próprio modelo informal não sustentou. Nós temos agora em torno de 20 operações próprias e hoje são 3 fábricas, 3 plantas. E então a gente ainda faz a gestão separada delas justamente porque a gente está nesse processo de estruturação. Mas a gente cresceu muito rápido e de repente de 100, 120 funcionários a gente estava com 300 funcionários e a coisa estava complicada, né? A gente não tinha a manutenção da cultura, mas eu acho que a gente estava tão no começo que a gente não tinha os processos muito claros, e aí as entregas ficavam nas pessoas, mas também judiava demais, né? Esticava demais a corda, e fazia com que as pessoas não conseguissem entregar e que eram realmente levadas a um limite pela falta do processo. Nessa jornada, isso voltava tudo para mim, voltava tudo para o meu pai, voltava tudo para a gente. Tinha um turnover alto, porque as pessoas não faziam sentido para elas continuar trabalhando com a gente, e era 100% entendido o porquê disso. E nós tínhamos uma demanda de apagar incêndio e contornar e segurar muito as coisas no relacionamento, né? A gente, ao longo dos 25 anos de empresa, nós tínhamos tido uma trabalhista até 2018, 2019. Então, porque era muito no relacionamento. Passamos a entender que não tinha mais a nossa cara, né? A nossa cultura não conseguia chegar. Era muito a decisão e a cultura e os valores do gestor da área, que muitas vezes estava ali porque a gente colocou, porque ele entregava bem e foi para lá e não estava preparado, e que também judiava da liderança dele. Então, para nós, fazem 2 anos, em torno de 2, 3 anos esse processo, está indo, acho que para 3 anos, esse processo de entender que o RH precisava ser protagonista na nossa estrutura, e foi esse movimento que a gente fez. E qual foi a decisão mais difícil que vocês, enquanto gestores, já tomaram? Acho que a decisão mais difícil para a gente manter a cultura e manter as coisas certas nos lugares certos é você ter no processo seletivo, né, como a Denise estava dizendo, a importância de ter um recrutamento e uma seleção bem alinhada com os valores, bem alinhado com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos princípios, o nosso propósito. Falando lá da minha instituição, nós estamos formando pessoas. Como a gente forma pessoas e essas pessoas vão para o mercado e elas têm que ir para o mercado e também fazer a diferença, então a gente tinha que estar sempre alinhado com os nossos valores, alinhado com a formação de pessoas e alinhados com o que a gente acreditava ser importante no processo de recrutamento e seleção. Então, mais ou menos o que o Boaz falou, mais ou menos o que o Tiago falou, nós também passamos por isso. Esse crescimento que o Tiago falou, nós também tivemos. Nós tivemos, durante a pandemia, o maior crescimento nosso. Então, nós começamos aí a pandemia 20 de março de 2020, com aproximadamente 250
230 colaboradores. E foi um momento que todos nós descobrimos que a tecnologia também servia para estudar. Então, automaticamente, a educação superior à distância no Brasil explodiu. E quando ela explodiu, foi o momento da gente buscar no mercado pessoas, a gente contratar essas pessoas. Então, hoje, vamos pegar 5 anos, passamos de 230 para 650 colaboradores, passamos lá de 7.500 alunos para 160, ontem nós batemos 160.230 alunos. Então, neste crescimento rápido em 5 anos, a grande dificuldade foi trazendo pessoas que vinham e que tinham muito a ver com a nossa cultura, com a nossa visão, né? E a gente foi levando até que ano passado nós falamos, não dá mais para nós. A gente não vai conseguir manter o crescimento que é necessário, a gente não vai conseguir fortalecer a nossa cultura. E daí foi quando a gente falou assim, nós temos que trazer uma empresa especializada para nos dar consultoria, para que a gente possa fazer, não uma reengenharia, mas fazer uma análise do que nós precisamos. Então, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Então, nos 3 últimos anos para cá, a gente começou a tirar da mesa dos nossos sócios, nós somos em 3 que tocamos a instituição, o que nós planejávamos. Porque até então a gente não dividia com os nossos diretores, nem com os nossos gerentes, os nossos sonhos, o nosso planejamento estratégico, o nosso orçamento. Quando a gente foi fazendo essa divisão, a gente foi vendo quem realmente entendia do processo, quem queria estar com a gente e quem falou assim, não é para mim, já entendi, eu vou procurar uma outra empresa. Mas assim, a grande felicidade nossa é que a grande maioria absoluta falou, é isso que eu quero, é isso que eu sonho e eu vou continuar aqui. Ontem nós comemoramos os 20 anos e eu ouvi muitos andando, né, entre os nossos colaboradores, professores, eu quero estar aqui mais 20 anos. Então, quer dizer, a gente conseguiu, de 2020 para cá, difundir o que nós temos de valores, o que nós acreditamos sobre a educação, que ela realmente transforma, e os nossos colaboradores foram absorvendo e foram falando, nossa, é isso que eu quero. Então, isso foi um grande desafio, mas, como eu disse, a gente não conseguia sozinho, nós buscamos uma empresa para nos ajudar e nós estamos muito felizes. E tanto, desde o começo, quando o Thiago falou em departamento pessoal, né, a gente, claro, começa com o DP, teve um momento que o DP estava fora, daí o DP veio, o DP saiu, e nessas idas e vindas do DP, criamos a nossa gestão de pessoas. Na gestão de pessoas ficou separado do DP, juntou, separou, agora a gente está juntando. Nós tínhamos uma gerência de pessoas, agora nós vamos ter uma direção e nós vamos, né, já batizamos como sendo direção de pessoas e performance. Então, nós queremos trabalhar muito com os nossos indicadores e difundir a importância dos indicadores. E eu não poderia deixar de citar uma pessoa que está aqui, que durante muito tempo eu gostei dessa área de pessoas, gosto de estar entre as pessoas, e uma grande inspiração foi, durante muito tempo para mim, a Sônia Rossi, que está ali no cantinho, né? Então... Teve um momento da minha vida que eu era sócio de uma outra empresa e, você sabe, sociedade é igual casamento, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Pode ser que a relação termine numa boa, pode ser que a relação não termine numa boa. Então, a saída da minha outra empresa não foi muito numa boa. E eu me vi tendo que voltar para a sala de aula. E quando eu fui voltar na sala de aula, eu vou dar aula do quê? Porque eu sempre fui professor de biologia. Vou dar aula do quê? Na gestão, né? Já tinha algumas pós e tal. E falei, vou trabalhar com pessoas, trabalhar com cultura e clima organizacional. E daí, por isso que eu cito a Sônia. A Sônia me ajudou muito
preparar as minhas aulas e trazer o que eu estava estudando para dentro da instituição. Isso fez bastante diferença. E o bom é que a gente tem que estar sempre... Estava conversando com o boss ali, eu estava falando, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente assiste, a gente sabe que mais a gente tem que aprender. E foi isso também que fez a diferença, né? De saber que a gente tem que aprender todo dia, tem que ter a humildade de dizer, eu sei, vou implantar, não sei, vou ter que estudar, vou ter que conversar com alguém para depois poder implantar. Letícia, Oi. desculpa, deixa eu só interromper rápido. Participar dessa conversa também. Vamos lá? Ai, repimenta aqui. Agora eu quero ver. Bom, eu tenho a honra, né, de estar presente aí na empresa desses 3 tubarões aí, como bem disse o Paulo, aqui nos bastidores, né? Então, tem sido uma honra aí construir essa jornada com vocês. Mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria que os 3 respondessem, a mesma pergunta, né? Sobre em qual momento, né, do negócio de vocês, na empresa de vocês, que vocês perceberam que precisava, de fato, olhar diferente para essa área de RH, né? Tipo, não dá mais proteção DP aqui. Qual foi o insight, o estalo, né? E principalmente, e aí eu já vou emendar na segunda, tá? Depois eu passar para a Renzi, que ela já catucou e tem perguntas também. Muitos RHs estão aqui, e a Sandra trouxe essa dica rica para a gente, ela acabou de chegar do CONAR, que muitos RHs se perguntam, né? O que o CEO de fato espera de mim quando ele fala que ele quer um RH estratégico? Qual é o posicionamento que esse CEO espera que eu tenha? Então, se vocês puderem responder essas 2 perguntas, eu acho que vai ser rico, né, gente? O que vocês acham? Show? Então vamos lá. Só para nós temos quanto tempo aqui, né? Até meio-dia. Todo o pessoal está aqui para ouvir vocês. Não, eu tenho que sair 10 para meio-dia, tem que dar uma entrevista na RG Massa. Olha, Bárbara, foi o seguinte, a partir do momento que a gente observa que a gente não dá conta sozinho, a partir do momento que a gente observa que a gente tem que profissionalizar. Aqui são 3 exemplos de empresas familiares, ali é o Tiago e o pai, aqui e os irmãos, e no meu caso nós somos em sócios, então nós somos a primeira geração, né? Aqui os 2 são a segunda geração e a nossa segunda geração está vindo. E a gente discutir governança, o que vai fazer, né? Lá na nossa instituição, acho que por eu estar mais envolvido com o associativismo, até mesmo com o sindicalismo patronal, eu fui aos poucos saindo da casa do UniCV para a sociedade. E daí você começa a sair, quem vai cuidar? Como vai ser esse cuidado, né? E daí a gente observa que começa a escapar das nossas mãos. E a gente tem que buscar pessoas que são especialistas, pessoas que conhecem, pessoas que têm vivência e pessoas que nos estimulam a ter coragem de tomar algumas decisões. Porque não é fácil. Da mesma forma que a gente faz um processo seletivo para as pessoas virem trabalhar com a gente, durante um período elas também nos selecionam ou não. Isso é outra coisa que a gente também tem que estar preparado, né? Então, agora nós estamos fazendo trabalho de governança. Eu voltei, né, a sentar, a estudar, a ter a mentoria. Então, a Sônia e a Bárbara estão nesse processo. Nós estamos fazendo uma mentoria e a gente está vendo que nós tomamos a decisão certa, que a gente não ia conseguir fazer. E a gente precisa entender, né, que essa geração Z está chegando, ela é diferente, mas é ela que tem. E se é ela que tem, como nós vamos fazer para trabalhar com ela e continuar crescendo, continuar expandindo? Porque a gente quer continuar crescendo. A gente quer continuar que os nossos valores que a gente pensou lá atrás seja transmitido para os nossos colaboradores, para os nossos sucessores. E eu tive assim, eu tenho um sócio que falou para mim, uns 3 semanas, teu filho é melhor que você. Ele achou que eu ia cair de costa, né? Falei, cara, que coisa boa. Ele falou, como assim? Isso é sucesso. Se meu filho é melhor que eu, quer dizer que eu consegui estudar,
consegui desenvolver, mas eu consegui passar para ele que essa continuidade ela precisa, e ele é jovem, tem 28 anos, e ele entendeu que ele tem que estudar. Primeiro que ele imaginava que ele ia trabalhar comigo, né? Foi uma surpresa. Quando ele veio, entrou de cabeça. E ele está estudando, ele está entendendo. E até às vezes dá uma puxão de orelha na minha, me dá uma puxão de orelha. Pai, eu acho que está errado esse negócio. Por quê? Por isso. Não, você está certo, toca aí. Então, acho que é isso. Foi a necessidade de sair de uma empresa familiar para uma empresa profissionalizada. Uma empresa onde você resolvia tudo a partir do momento que você tem que ir para o estratégico e as pessoas irão resolver. E é o momento do desapega, que é difícil. Bom, pensando aqui, tentando simplificar um pouco a resposta, mas até estava vendo a Denise falar um pouco da palestra dela, até já fiquei preocupado, porque ela já foi lá uma vez, ela, do mesmo jeito que ela vai para contratar, ela deve ficar olhando os outros ali para oferecer também. Então já vamos fazer vou receber lá na entrada. Nós temos esse desafio que eu falei para vocês, é a cultura da empresa. E uma coisa, a cultura ela vai evoluindo, né? Essa é uma tendência. Então, cultura nossa também, nós estamos aprendendo, nós estamos todos nesse processo junto com vocês. À medida que a gente foi crescendo, né, e foi aparecendo essas dores que eu falei para vocês, e eu acho que nós estamos hoje num mundo onde você tem poucas coisas que resolvem o sucesso de uma empresa. Pelo menos na nossa não é assim. É bastante coisa que a gente faz, né? E eu acredito muito, né, igual o Thiago estava contando a história dele, a hora que a gente cresce e vai ver que às vezes o processo não está tão consistente, eu acredito muito, muito em processo. Acho que a tecnologia pode nos ajudar muito, mas eu sei, e eu vivo isso direto, que gente boa, junto com isso, funcionando, é o sucesso do nosso negócio. Então, gente ainda é muito importante, tá? E eu não vejo no curto prazo, pelo menos no nosso país, pelo menos na nossa área, no meu segmento, que isso vai haver uma transformação tão rápida. Porém, tem muita coisa que a tecnologia pode nos ajudar e nós estamos buscando isso, IA, isso vai ser sempre assim, sistemas, algoritmos, né, processos que vão nos ajudar. Agora, é o que ele falou aqui, o Thiago estava falando, eu não posso que o meu modelo fique na decisão de cada um. Então, a gente precisa estar treinando e garantindo que grande parte do processo, dos protocolos que a gente tem, sejam seguidos, né? Porque senão é muito difícil da gente atingir o mesmo objetivo, porque o objetivo da empresa é um só, né? Então, eu preciso que cada colaborador esteja focado naquele grande objetivo. E olhando, permeando toda essa jornada das pessoas dentro da empresa, né? Então começa na contratação, mas ela vai muito mais além do que isso, né? Então, desde treinamento, a liderança está conseguindo desenvolver as pessoas, a pessoa está sabendo o que vai fazer, os princípios, né? Os valores, igual a Denise falou, que é importante que esteja esse fit com a empresa. A gente, como eu falei, a gente está aprendendo, né? Então a gente também, às vezes pessoas novas nos abrem novas janelas ou novas visões, né? E a gente vai construindo e vai evoluindo. Então toda a jornada das pessoas dentro da empresa, para ela poder atingir um nível de produtividade, de alta performance, são várias coisas que vão fazendo essa diferença, né? Então, eu costumo falar muito, né? A Thalita, nossa gerente, está aí, eu gosto de olhar alguns indicadores. O resultado financeiro, ele é a soma, né? Faturamento, volume, né? A gente olha muito volume também, mas faturamento é um indicador, né? Se o negócio está dentro ou fora do que a gente planejou. Mas tem dois indicadores que eu gosto de olhar, que é o NPS, a gente mede, né, do nosso mercado, dos nossos clientes, né? Então, o Janir está ali de vez em quando, deve receber ali, se é um detrator ou um promotor, é sempre 9 ou 10, tá, Janir? Só para deixar claro aí. E o indicador de engagement, e o nosso engagement é bem completo, são 50 e poucas perguntas, até excessivo, tá? Mas a gente leva a sério,
né? Então, se eu estou bem no engagement, eu estou bem no meu NPS, quer dizer, o meu cliente está vendo que eu estou num bom trabalho, o meu colaborador ele está satisfeito de trabalhar ali, e o meu mercado, eu estou batendo as minhas metas, significa que eu estou num caminho bom. E isso muda, isso vai variando, flutua aqui e ali. Então, acho que o grande desafio hoje dessa área de gente é a gente, em cada uma dessas etapas, a gente está fazendo com qualidade, tendo pessoas olhando com profundidade e não só por cima. Ah, o fulano está bem, mas a gente, na verdade, não sabe, a gente não, ou por pesquisa ou até mesmo por abordagem, a liderança, ter canal aberto para poder as pessoas falarem. A gente tem um e-mail que chega nos 3 sócios, antes de todo mundo, que a pessoa pode falar, ou anônimo, ou pode falar o seu problema, né? E a gente já recebeu várias denúncias de abusos, né, da liderança, principalmente. Então, como eu falei para vocês, não adianta só eu contratar a melhor pessoa, pagar, sei lá, conseguimos contratar um baita profissional e eu não dou as possibilidades, ou a gente não continua desenvolvendo, a gente não deixa ele, como você falou, as pessoas vão saindo, às vezes a gente nem vai saber por que saiu, e são coisas pequenas ou não, né, que podem resolver, mas a gente está sempre evoluindo. Então, eu acho que a área de gente, e aí tem um outro ponto, que para mim é fundamental, que é a comunicação. A área de gente, ela permeia a empresa inteira, ela não é uma área, eu vou falar só sobre a área de gente, ela deve estar on-board, ela deve estar sabendo o que está acontecendo. Eu acredito que hoje, na liderança, todo mundo tem que ter essas reuniões de alinhamento constante, mas nada, não é que é formal, mas não precisa ser formal, né? A gente, como é uma empresa familiar, foi falado, a gente é um pouco menos protocolar. Mas a gente precisa estar falando e comunicando e ouvindo o tempo inteiro. Isso é fundamental, tá? Então, na empresa, as pessoas precisam estar todo mundo voltado para o mesmo caminho, né? Então, não adianta, eu já vi isso, tá? Em algumas empresas, a gente trabalha com a Ambev, já trabalha com grandes empresas. Às vezes, o objetivo da área de gente não converge com o objetivo principal da empresa. E aí a área de gente, às vezes, está com problemas de time, falta de engajamento, trazendo bons talentos para as empresas, porque a contratação de hoje ela vai refletir lá na frente, né? Eu vou ter gente preparada dentro da empresa que vai estar desempenhando bem o seu papel, que já conhece com profundidade o nosso negócio, né? Então, às vezes, a gente tem esse desalinhamento e a área de gente preocupada, eu não vou criticar, tá? É importante isso aqui, mas está preocupada com eventos, diversidade, que é importante, não estou dando alguns exemplos, podem ser outros. E o negócio pegando fogo e a empresa não existe esse alinhamento. Isso eu vejo um erro em muitas empresas, tá? Que a gente fala que é a meta do dono, a meta da empresa. Se a meta da empresa é essa, eu acho que as áreas em geral, né? Obviamente que você tem algumas coisas estratégicas que vão ser mais a longo prazo, mas você tem que estar todo mundo meio alinhado, bem alinhado, na verdade, com cada um dessa meta. Daí você vai desdobrando, né? Até chegar entregador. Então, nós temos 60% do nosso quadro são entregadores, motoristas e pessoal de armazém, né, de logística. Então, é um público mais difícil, tem uma remuneração menor, então não é fácil trabalhar. O processo funciona bem nessa hora, tecnologia ajuda bem, né, e treinamento contínuo, liderança boa. Então, se a gente for falar aqui da área de gente, a gente chama lá de gente, vocês sabem o quanto é a jornada dessas pessoas, e ela é contínua, né? Ela entra até a pessoa se desligar, ou sair, ou se aposentar da empresa, a gente tem que estar acompanhando. Então, para nós, à medida que a gente cresceu, a gente enxergou que não dava mais, a gente não conseguia mais tocar como a gente fazia. Nós também temos que evoluir como gestores, né, como empresários, para também ver as coisas mais estratégicas. Tem muitas decisões que você toma vai impactar lá na frente, então a gente está o tempo inteiro, a gente sai desse dia a dia. Eu falo porque é uma característica da nossa empresa e do segmento que a gente trabalha, a gente ainda
entra muito no nosso negócio, a gente ainda acompanha. Nós fazemos rota, nós vamos visitar cliente, né, em bares, essas coisas, botecos, lugares que vocês nem acreditariam que a gente visita normal, tá? Faz parte da cultura que a gente tem. Mas eu, como sócio, eu vou perdendo um pouco aquele contato com as pessoas que a gente tinha no passado, né? Você conhecia, eu brinco que a gente estava na nossa sala, dependendo do caminhão que chegava, já sabia quem que era o motorista, só pelo barulho. Caía uma caixa lá no fundo, já sabia, foi o fulano, que é esse horário, tal lá. Então a gente já sabia quem entrava na porta, você já estava acostumado, estava tranquilo. Hoje acabou, às vezes eu vejo pessoas e falo, cara, e aí? A gente faz um evento por ano em cada uma das operações, das 4. E eu já mandei colocar adesivo, cada um, porque eu não sei o nome, eu esqueço o nome de todo mundo, né? São 950 colaboradores, você conhece os principais, né? E as pessoas vêm e tal. Eu ainda... Até um problema, cara, de gente reclama. Eu ainda entrevisto todo o pessoal da área comercial, eu atuo mais na comercial, todos os vendedores que entram na minha empresa eu entrevisto, para ver essa questão do fit cultural. E aí ficou, eu ainda não larguei, né? O pessoal reclama, você trava um pouco a agenda e tal. Eu falo, cara, beleza, vai ser assim, né? Aqui não é democracia, né? Então, é estilo Hugo Chávez. Então, a gente ainda tem algumas coisas. Por quê? Porque eu ainda quero ver, eu ainda quero conversar, eu ainda quero sentir, quero entender se aquela pessoa que está vindo, porque eu quero que ela fique, eu quero que ela produza, né? Na entrevista você pega, o meu papel, quando eu entrevisto, a última entrevista é minha, é justamente ver se ela tem aquele fit, mas que é aquele brilho, aquela vontade, a história dele combina um pouco do que a gente vai cobrar dele, porque é muito ruim para todo mundo, né? A pessoa entra e fala, poxa, não gostei da tua empresa, eu achei que as pessoas... Eu queria ter mais flexibilidade na minha agenda e tal. Eu falei, poxa, podia ter pego, é fácil de pegar isso, né? Então, acho que essa necessidade da gente ter tudo muito bem feito é que a gente precisa evoluir nessa área de gestão, né? Eu falo muito de gestão, gente, eu acredito que está... Por quê? Porque está permeado mesmo. Obrigado. Acho que até eu vou responder de trás para frente ali, né, o que a gente espera do RH, aproveitando o gancho que o Edu deixou, e depois explicar qual foi o momento e o porquê que a gente decidiu fazer essa transformação dentro da empresa. Eu acho que um pouco que o Edu falou assim, eu ainda quero entrevistar, eu que entrevisto, o pessoal reclama, mas vai ser assim. A posição de sócio, mesmo, né, tendo com quem compartilhar, 3 sócios lá, digo que meu pai é sócio, mas, né, de vez em quando ele está lá, então muitas vezes as decisões são sozinhas. A gente tem um desafio que eu digo que o CEO está numa posição até que meio solitária, porque você é demandado por cima pelo resultado, pelo banco, pelo financeiro, pelo cliente, pelo sucesso do negócio, mas a gente também tem medo, a gente também tem desafios, a gente também tem dúvidas. E muitos de nós não fomos preparados, não somos executivos que fomos preparados para estar na posição que a gente está. A vida nos trouxe até ali. Eu digo que eu nem escolhi, eu fui escolhido para estar onde eu estou. E a gente se prepara, a gente evolui, a gente estuda. Claramente, a gente se prepara para isso. Mas, muitas vezes, nós, na posição de CEO, de diretor, de liderança, nós somos cobrados, mas sem que também a gente seja ouvido. Então, muitas vezes, por que esse é o processo lá? Porque eu quero, porque para mim faz sentido, porque eu gosto. Né? Lá é o contrário, eu ainda gosto de visitar cliente. Adoro, tem negociação grande, deixa que eu vou. Por quê? É só porque eu quero. Não é porque o processo é o certo, porque o processo não é o certo. Mas nós precisamos de um RH, que a gente, né, de uma liderança de RH, de um gestor, de um diretor, que a gente também possa compartilhar. Porque a gente também tem os nossos desafios e muitas vezes, isso não devia ser assim. Mas por que não devia? Simplesmente é. Eu acho que pode ser mais leve essa jornada. Eu acho que a coisa tem sido muito by the book, sabe? É porque a gente estuda, porque a gente vê vídeo, porque a gente tem muita gente de palco, sem ofender, mas é muita gente que construiu pouco e querendo ensinar muito. E às vezes, na vida real, não é assim. Não, tem que, aquele cara ali não entrega, mas não entrega quanto, né? E a família, e a vida, o que ele te entregou lá atrás. A gente vive história com as pessoas que ajudaram a gente a construir, que ela não está na avaliação de desempenho, que ela não está em nenhum teste, que ela não vai estar em nenhum currículo.
E se a gente puder respeitar essa jornada, por que não? Porque a razão do negócio não é só gerar valor e dinheiro, é gerar transformação. Transformação na sociedade, nas pessoas que trabalham com a gente, porque senão não faz sentido construir para juntar e pôr no banco. Então tem que ter um papel. E aonde eu quero chegar com o que se espera do RH? Um RH que consiga falar nesse nível, que consiga olhar para o negócio, que consiga olhar para as pessoas, mas achar esse equilíbrio. Porque você sentar hoje com a área de gente, gestão, de pessoas e performance, e a gente não conseguir falar do business, de negócio, né? Quando a gente senta para avaliar um colaborador, a gente precisa avaliar o resultado que ele gera no negócio. Mas se a liderança, a área de RH, não consegue entender qual é o resultado esperado, porque ela não entende de negócio, fica uma conversa do tipo, eu acho que sim, eu acho que não, né? E muitas vezes o esforço para desenvolver área comercial, né? Vamos fazer PDI na área comercial. É ótimo. Quanto custa para a empresa? Até ele gerar performance. 3 meses um gerente comercial em PDI. Perdoa a sinceridade. Vocês já fizeram conta quantos milhões isso custa? Tem coisa que é, tem coisa que não é. E aí não é porque o CEO não tem coração, porque tem muito coração. Mas tem que ter o equilíbrio entre o negócio e as pessoas. E, obviamente, lá na nossa, são mais as pessoas do que o negócio. E está tudo bem e a gente gosta disso. Então, não adianta chegar lá, né, e falar assim, não, muda tudo. Ah, deixa ali, meu sogro trabalha lá com a gente, eu adoro essa. A Lari está rindo já, porque ela já sabe. Ó. Meu sogro trabalha com a gente. A área de pessoas e facilities, toda semana me manda um WhatsApp. Porque seu sogro... Eu falei, viu, é mais fácil eu mandar meu sogro embora ou você? Assim, é meu sogro, tá aí, se eu não fizer por ele, eu vou fazer por quem? A pessoa mais importante da minha vida é minha esposa, foi ele que trouxe ao mundo. Porra, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa falar. E precisa que o RH também tenha o coração mais aberto, leve para sentar. E aí, Tiago, seu sogro atrapalha. Existe um limite, obviamente, né? De cultura, de caráter, aí não se negocia, não importa quem. Mas, às vezes, é tão simples dizer, deixa, arruma um lugar para ele. Poxa, ele é importante para ele, é importante para a minha família, por que não? Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente precisa, como o senhor, também ter a orelha puxada. Ó, legal, você está empurrando isso aqui com a barriga, você está deixando isso aqui de lado, e olha o impacto que isso está trazendo. Só que quando a gente consegue dizer o impacto no negócio, nós somos... Isso, né, falou que impactou no negócio, você liga o alerta na hora. Vamos entender isso, então vamos construir isso de forma melhor. E nós vamos evoluindo. Então, o que eu espero, né, sempre de uma liderança de RH, é poder sentar e compartilhar e falar de negócio, porque é uma posição muito solitária e que o RH tem um desafio grande, porque, teoricamente, ele está sendo imparcial, porque os outros diretores, por mais que eles tentem, existe uma parcialidade no final do dia, porque todos nós temos nossos objetivos pessoais que não ficam em casa, que não ficam do portão para fora. Isso aí já acho que também é uma coisa antiga, né, que a gente ouvia dizer, o problema do colaborador fica do portão para fora. O meu vai junto comigo até na minha mesa, o dele não vai. Né? A esposa ficou doente, não sabe como vai buscar o filho na escola, e tem que pagar o boleto, aí ele jogou no Tigrinho, não vai conseguir pagar a conta de energia, vai jogar a segunda. E aí, o que ele faz? Ah, não, ele vai separar os pedidos certinho, ele vai conferir todos os itens. Quando der 18 horas, ele vai lembrar do Tigrinho e da conta de energia. Não é assim. Então, a gente precisa ter um RH para compartilhar. E o momento nosso de tomar essa decisão foi quando a gente começa a ver que o clima não está legal, que as pessoas não estão felizes ali, no nosso caso. O turnover estava alto, as pessoas reclamando da empresa, e reclamações de coisas que não faziam sentido para a gente, porque elas estavam desalinhadas com os nossos valores e com a nossa cultura. Mas estava acontecendo. Estava acontecendo. Coisas simples, como um banheiro do refeitório fica sujo. Caramba, mas ninguém olha para isso? Ah, porque a comida do refeitório não está legal. Aí você olha os diretores, tudo iam almoçar fora. Caramba! Não era só trazer isso e dizer, olha, não está legal, vamos falar com o fornecedor, vamos trocar. Então, naquele momento que as coisas que eram importantes para a gente, aparentemente não eram mais importantes para a liderança sofrendo muito para tocar o negócio. E a culpa não era deles, era minha. E um turnover alto e um clima ruim, não tinha mais o que fazer. E aí foi quando até... eu sempre também, você falou, né, da Sônia, e eu tenho o Marcelo, que a Sônia sabe, o Marcelo pelo menos 2 vezes por semana, a gente também conversa muito. Marcelo Alvo, que não é Alvo, né? Marcelo Alvo. Que é Silva. Marcelo Alvo, a gente tem muita oportunidade. Foi o momento que eu liguei, ele ligou para a Sônia, e aí a Sônia indicou a Bárbara. Bem, o bate-papo com a Bárbara é esse, está doendo. Eu não sei como eu arrumo.
né? Até porque vocês são os especialistas, não a gente. O grande desafio é a gente combinar o jogo. Então, foi muito por um momento de dor, de olhar para a empresa, né? Houve um momento que eu olhei para a empresa e falei assim, caramba, que empresa chata. Se para ser grande tem que ser assim, eu estou fora do jogo. E ali foi um momento de reflexão, de realmente entender qual era o meu propósito, qual era o propósito do negócio e como que a gente ia transformar. Eu acho que é uma jornada, né? Acho que a gente talvez nunca chegue lá, né? Nunca se sinta totalmente satisfeito, mas é um processo e vocês, profissionais da área, cada vez mais são protagonistas dentro do business. Quanto mais vocês falarem de negócio ou entenderem o impacto das alavancas, aonde eu mexo, qual a alavanca que eu mexo que gera mais resultado no negócio, vocês vão ocupar o cargo de CEO. Não tivemos uma onda que os engenheiros se tornaram CEOs, que os profissionais, cada época é um profissional que é escolhido, profissional da área de tecnologia é escolhido para a área. Eu acho uma coisa importante no que ele falou, como que a gente não perde, pelo jeito a característica das empresas são parecidas, né? Empresas que cresceram e continuam aí crescendo. Como que a gente não perde essa característica de poder estar aberto e ouvir todo mundo, né? Então, uma das coisas que a gente fez, funcionou, mas a gente precisa evoluir na nossa, é dar essa voz para as pessoas. Cada um, independente do cargo de liderança ou não, ela tem que ter a possibilidade de poder falar e de poder comentar e de estar olhando e querer melhorar, né? Por quê? Nós temos aí, igual eu falei para vocês, 16.500, 17 mil clientes. Então, 150 cidades aqui do Paraná e a gente deve crescer aí mais para frente. Obviamente que eu não conheço, devo conhecer 1% aí dos nossos clientes, né, pessoalmente, aí mais, né, mas a gente conhece muito pouco da base. E quem está representando essa empresa, né, que fatura bilhão e tal, é o motorista, o ajudante e o vendedor. Esse cara só conhece a Ambev através dessas 3 pessoas, né, que são nós. O resto não conhece mais ninguém, né? É igual ao Mercado Livre. Você conhece o cara que vai te entregar ali, mas você não vê ninguém. Você vai no aplicativo, pede, pá, chegou. E outro, se você quiser devolver, não é com ele. Não, pega aí, depois você entra no aplicativo ali, eu só vim entregar, né? Então, no meu caso, quem vai chegar nesses clientes, e o meu cliente, o dono do ponto de venda, e a grande maioria é barzinho, boteco, lanchonete. A gente tem uns caras grandes, mas esses pequenos é que são a grande quantidade de clientes. Muitas vezes teve uma pesquisa, há algum tempo já, nunca mais teve outra, eu uso essa ainda, que a média de funcionário desses estabelecimentos é meia pessoa. Ou seja, um tem um funcionário, o outro não tem nenhum. É a família que toca. Eu já fui muito cliente, principalmente de manhã, quando a gente vai fazer essas rotas, onde estava a mulher, à tarde é o filho que está na escola e à noite é o marido que toca, porque ele ficou até às 4, 5 da manhã entregando lá. Eles trabalham no estabelecimento. Então, ela já tem o pedido, o filho vai lá, recebe no outro dia à tarde, mas está lá à tarde abrindo, tocando, e o marido que toca a noite inteira, geralmente é boteco, né? Esse tipo de cliente. Ou aquele a gente chama de trade, né? Esse canal, aquele armazenzinho, o cara fica atrás do balcão e vai recebendo. Então, o contato dele dificilmente chega na gente, né? E a mesma coisa numa empresa muito grande, onde talvez o cara ali da fábrica não consegue falar como é que eu vou reclamar uma coisa que está acontecendo. E aí, obviamente, que a gente fala e conversa muito com a liderança, que nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro, inclusive eu, né? Então, esse canal, eu acho que é uma grande oportunidade, uma grande fonte de informação para ver se a nossa cultura que a gente fala aqui em cima está chegando lá embaixo, para ver se aquele respeito das pessoas está ouvindo, que a gente tem que aprender a ouvir, né? Porque esse é, né, como o Thiago vem falando, o Barbieri também falou, no fundo nós estamos também em desenvolvimento aqui, né, como empresários, como executivos. Porém, eu acho que é uma combinação muito boa. A pessoa que cresceu, uma empresa familiar, que tem um pouco mais de coração,
que é mais paternalista, que dá um pouco mais de chance do que uma empresa que tem as metas e eu preciso desligar. Então, daqui dos 4, dos 3, eu vou ter que escolher 1 ou 2, um vai ter que sair. Eu queria ficar nessa função. Não tem jeito, eu preciso pôr outra pessoa, eu vejo isso direto, então eu vou ter que te mandar embora. E a pessoa está produzindo, está entregando, ótimos profissionais aí, mas ele vai ter que sair porque veio uma determinação lá de cima e acabou. Então, eu acho que nós estamos mais sensíveis ao mercado, nós estamos ouvindo mais, né, tanto o nosso cliente como o nosso colaborador, então são duas fontes importantes. Na minha empresa, o cliente não tem 100% razão, mas tem bastante, mas não é 100%. Eu não conheço nenhuma empresa que é 100%. Pode falar que é, mas eu duvido, né? Que se eu quiser, então, o cara me entrega tal horário, o cara faz isso, faz aquilo, não vai fazer, né? Então, eu acho que a comunicação é uma das coisas mais importantes, mas a gente também empoderar as pessoas de poderem falar. E aí entra um segundo lado, que é as pessoas têm responsabilidade no que elas falam, né? Então, na nossa empresa, é um mantra lá, eu falo muito, né? Então, eu sou cristão, eu tenho princípios e eu sigo muitas coisas que eu acredito. Primeiro, todo mundo tem razão, é inocente, até que se prove o contrário, né? Então, a gente tenta eliminar o viés, que é muito, muito fácil de ter viés nas empresas. Cara, vamos ouvir, vamos analisar, ouvir uma reclamação, vamos ver, a gente tem uma percepção de para onde vai dar aquilo, mas a gente quer fazer as coisas do jeito certo. Agora, se a pessoa também denuncia, reclama, é uma coisa que é infundada, ela vai ter a responsabilidade do que ela falar. Então, acho que a gente também está no momento de amadurecimento, de poder falar algumas coisas que o empresário gostava de esconder no passado, né? Então, a gente já viu a gente sabe, né? A gente conhece muita gente aqui, a gente já conviveu com muita gente, onde a gente vê coisas que o empresário falava, isso que o Thiago falou, o RH tem que falar mais. Eu acredito nisso, só que não é todo empresário que dá essa possibilidade, né? Então, também a gente sabe que não é fácil. Tem gente que não está aberto para escutar. Mas aí, a sugestão procura outra empresa para trabalhar, porque como é que vocês vão fazer? É um lado mais fraco, mas isso é contínuo, tá? Eu acho que o coaching, o direcionamento é o tempo inteiro, tá? E a gente não deveria ter muita reserva de falar. Acho que a Denise estava falando ali, eu estou citando ela porque é a única palestra que eu vi até agora. Ela falou ali uma hora que, às vezes, é melhor dar o coach ali na hora, a gente já sabe, dar o feedback ali, falou, olha, não vai dar certo. Ah, mas eu queria ver, não vai dar, vamos para outra página, vamos para outra etapa, porque aqui não vai funcionar. Então, a gente, na minha empresa, é assim. A gente é mais... Pode parecer duro, mas a gente também não fica com muito dedo de esconder, não quis falar porque aquela pessoa está chateada, está passando um momento difícil. Não sei, obviamente, né, a gente tem bom senso, o falar, às vezes, uma palavra dura não quer dizer que a gente sem educação, a gente é muito duro ou não tem coração, não é isso, né? Mas eu acho que tem coisas que a gente não deveria segurar muito, e isso ajuda no relacionamento, né? Mais transparência, acho que é a palavra melhor aí. Eu queria complementar um pouquinho, Bárbara, a tua pergunta. Quando que a gente observou que precisava, né, de ter aí uma ajuda externa? Quando nós não tínhamos nas nossas mãos, ainda não temos, os indicadores básicos. Turnover, por exemplo, absenteísmo, certo? Número de atestados. Só esse ano nós mandamos 10 embora por atestado falso. 10. E vou dizer uma coisa para vocês. A Prefeitura de Maringá tem 7.500 atestados médicos por mês. A Prefeitura de Maringá. Pegando um pouquinho o que o Bozzi falou e um pouquinho do Thiago. O que o Bozzi falou, eu acredito que as nossas organizações são pessoas, são processos. E a tecnologia é o meio para isso. Então, primeiro são as pessoas com todas essas dores que os dois disseram. E uma coisa que o Thiago falou que começamos a entender que é isso mesmo. E daí eu vou ter dois exemplos. Do UniCV
E o exemplo dá sim. A Sandra está aqui, acabou de chegar como, né, RH da nossa associação. Veio da onde? Né? De onde ela veio? Eu sabia que você estava, né, Caída, eu sabia, eu ia deixar passar. E uma das conversas que nós tivemos foi exatamente o que o Thiago disse. Tem que entender do negócio. Tem que entender do negócio. E como foi para entender do negócio, infelizmente, não era o que a gente queria, tínhamos que trocar todo o RH da SIM. E quando a gente falou, tem que entender do negócio, tive que mandar 2 superintendentes embora. Porque foi o que o Eduardo estava dizendo aqui. Estava escondendo as coisas. Eu sou presidente de uma associação, eu sou voluntário. Eu não estou aqui todo dia, eu não estou aqui toda hora. E o que eu precisava? De ser blindado. E que eu precisava? De ter as informações na mão para tomar a decisão certa. E eu não tinha isso. Então eu não estava sendo blindado, eu estava sendo passado para trás, sabotado. Então, quando falou que tem que entender do negócio, é isso mesmo, tem que entender do negócio. Quem trabalha nesse setor, quem trabalha da empresa, né? Quem trabalha com RH, tem que entender do negócio. E vai ter momentos que vão nos dizer, está errado, por quê? Essa pergunta a gente vai fazer. Como os dois disseram, né? Nós temos os nossos valores, os nossos princípios, nós somos cristãos, a gente acredita nas pessoas, a gente gosta de estar com as pessoas, mas tem momento que a gente está errando e a gente precisa saber onde está errando. E a gente precisa dos indicadores para tomar as decisões. E para trazer os indicadores, tem que entender do negócio. Temos tempo, vamos para perguntas. O pessoal está super ansioso para fazer pergunta, Letícia. Vamos para as perguntas. Eu tinha várias aqui, mas não vai dar tempo. Aproveitar que o microfone está pro lado de cá, Ali. E aí eu tô adorando também esse momento que a gente está podendo colocar lenha na fogueira, porque é sempre o CEO colocando pressão no RH e agora a gente está tendo a reparação histórica de colocar pressão em vocês. Momento único aqui, gente. O RH pressionando o CEO. Vamos fazer perguntas, pessoal. Eu só vou descontar na que está do teu lado aí depois, né? Eu vou fazer tour e você só não faz contato visual com ele. Bom, vou fazer uma pergunta para cada um. E, primeiro, muito obrigada pela transparência, pela entrega de vocês, que está sendo realmente assim, muito agregador ouvir vocês. A gente tem vários RHs aqui que eu tenho certeza que não tem o espaço de escuta, né, e de serem ouvidos também, de entender a linha de raciocínio, né, onde faz um CEO gerir o negócio como gere, enxergar as pessoas como enxerga. Para o Buose, eu queria perguntar que assim, a Virgínia é uma empresa familiar, com 74 anos, mas também representando a Ambev, que é uma empresa multinacional. A gente sabe que aqui em Maringá, quase de 80% ou mais das empresas são empresas familiares. E os RH aqui não vão me deixar mentir sozinha, que a gente tem que ter muito jogo de cintura em empresas familiares, né? Não é qualquer RH que dá conta disso. Nesse sentido, Rose, existiu algum momento que vocês entenderam que para profissionalizar a empresa, para expandir, vocês precisavam deixar algumas questões de valores familiares para trás, ou vocês conseguiram conciliar isso e levar adiante, né? Isso ainda impacta na empresa, ainda tem resquícios de vieses de uma empresa familiar ou não? Para o Thiago, a pergunta é de contratação e desligamento, né? A gente sabe da marca empregadora forte que o Gela Boca tem se forgado aí nos últimos anos, principalmente, né? Eu até como cliente posso dizer. Então, quando você olha para um gestor direto de uma área estratégica da tua empresa, o que faz você demitir hoje uma pessoa? O que faria você demitir seu RH, por exemplo, né? Você está conectado diretamente ainda ou já tem que ser afastado do negócio? Não fique com medo, Lari, não é só mim e você. Vamos embora. Uma do lado da outra ali, né?
E Varguieri, agora que você citou também sobre a Sandra ter assumido recentemente a gestão na Assim, né? Se você pudesse dar um único conselho para um RH que acabou de assumir a gestão e quer ter esse papel estratégico, porque o Boz até comentou disso, né? Da importância de estar centrado em pessoas, de dar espaços de voz, né? Que todo mundo tem que ter voz dentro da organização. E às vezes a gente até tem, mas aquilo que a gente fala não é de fato ouvido, né? Então, a gente tem aquele espaço de chegar, abertura, falar, mas sente que aquilo não é ouvido, não é colocado em prática de fato. Então, se você pudesse dar um único conselho para quem está assumindo a cadeira agora, né? O que seria? É isso. Bom, vamos lá. Então eu vou falar um pouco de como que virou essa chave aí do nosso ECA. Como eu falei para você, à medida que a gente foi crescendo as empresas, né, a gente teve uma empresa, uma distribuição de Nestlé, tinha mais ou menos 180 colaboradores, e a nossa já, quando eu assumi, já tem estrutura. O nosso crescimento ele vai acontecendo mais tranquilo, né? Então a gente nunca teve uma grande necessidade, as trocas, o turnover vai aumentando conforme o tempo vai passando, às vezes um problema ou outro. Então a gente sempre conseguiu gerir, né? A gente estava mais próximo, negócio menor, mais fácil da gente tocar. E eu acho que tem uma coisa que na nossa geração agora está pegando de liderança, que as informações elas estão sendo exponenciais, né? Então hoje a gente consegue olhar detalhes que eram muito difíceis da gente conseguir ver o tempo todo, né? Então onde você procura, você tem muita informação, muita oportunidade. E aí eu acho que vai do bom senso do CEO, do gestor, de saber escolher quais e de como ele vai fazer essa transformação. Então, por exemplo, esse ano nós trouxemos um diretor, o primeiro diretor que a gente teve no grupo, até hoje, na minha área, né? O cara eu já conhecia e tal, convidei e veio. E a ideia das pessoas é fazer o que a Sandra fez, corta todo mundo, vou começar do zero. Mais fácil, né, Sandra? Estou brincando aqui, eu sei que cada caso é um caso, mas eu estou falando da nossa experiência. Nossa experiência estava bem, mas estava perdendo tração, eu sentia isso, e eu sou o gestor dessa área, né? Então eu senti que eu falei, eu não dou conta de manter o que eu valorizo, que são cada um bem focado, cada um fazendo um bom trabalho. Para mim, uma pessoa que faz um mau atendimento já incomoda a gente, né? Isso é um valor que a empresa familiar, algumas, né? Não vamos generalizar, mas a minha tem. A gente se preocupa, deu alguma coisa errada, algum problema está acontecendo, a gente sofre mais. E aí, para fazer isso, a gente traz o diretor. Só que eu falei, cara, entra, analisa e vamos fazendo as mudanças que vai precisar, porque a empresa precisa o tempo inteiro estar, às vezes, arejando, pessoas que já perderam um pouco aquela vontade, fase de vida, tem muita coisa que envolve as pessoas. Mas desde o ano passado, quando a gente fez a transição, desde 23, a gente fez a primeira incorporação. E foi tranquilo, a gente ficou com as mesmas pessoas, o engagement melhorou, logo em seguida, 3 meses depois, a gente assumiu outra operação, então, praticamente aí em 3 meses, nós dobramos o nosso tamanho, mas já existia um time lá. A hora que você começa a olhar, parece bacana, melhorou o engagement, alguns problemas pontuais que tinham na operação foram resolvidos com o nosso modelo. A hora que você vai para o segundo, terceira etapa, né? Eu gosto muito de fazer a analogia dos nossos negócios, das situações a um videogame. Passei a etapa 1. Etapa 1 é fácil, todo jogo, né? Eu estou lá, dou um tiro, o ladrão nem tem arma, acabou. Aí o cara te dá uma outra arma, foi um joguinho aqui. Só que aí tem um concorrente, um inimigo mais poderoso também. E daqui a pouco vai estar para 3, 4, aí ferrou, né? Aí você está num outro mar. Aí é o negócio do tubarão aí que eu não concordo muito. Mas você está num outro estágio, você está no meio do oceano e não tem muito para onde correr. Então, quando a gente precisou exigir mais, nós temos uma vantagem que a gente trabalha com a Ambev. E a gente aprende muito.
seja através dos processos, seja através da própria liderança. A gente vai pegando por exemplo, né? Tem liderança ruim, mas a maioria é muito boa. E a gente sempre é medido por desempenho, então a gente precisa ir desempenhando. Uma dessas operações hoje é a melhor operação nova do Brasil, a nossa operação de Maringá já foi a melhor do Brasil, então a gente sabe os caminhos que a gente deve fazer, e tudo muito calcado em pessoas. Então, quando a gente enxergou que à medida que a gente exigia um pouco mais, porque para mim é um grupo só, Virgínia é uma coisa só. Então, a gente tem Virgínia, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Venceslau Brás, chama Norte Pioneiro. Mas o padrão é o mesmo, é Virgínia. Adaptado às características da região, mas a gente tem um nível muito alto de padrão e a gente não estava conseguindo avançar. A gente fez uma primeira etapa. Quando a gente vai para a segunda, para a terceira, a gente vê que as pessoas não estão preparadas. E ali a gente falou, nós não vamos conseguir, nós precisamos estruturar isso aqui melhor. E aí a gente começa a ver que Maringá, como a gente tira o foco, aquilo que eu falava, a gente estava presente o tempo inteiro, a gente sai dessa presença, a gente começa a ver que vai se perdendo também. A liderança começa a tomar as decisões próprias. Não é que o nosso líder não possa tomar decisão própria, mas ele tem que tomar de acordo com um princípio, algum protocolo. Tem coisas que ele não tem poder de decisão. Ele não pode tomar. E eu falo isso para os meus líderes, a Thalita sabe. Eu falo, cara, você não pode tomar essa decisão. Você pode achar, você gostaria de tomar, mas na minha empresa você não toma. Isso aqui você não poderia ter feito, né? Às vezes numa boa, às vezes nem tanto numa boa, a gente fala. Mas, e ele sabe, já está tudo acostumado já. E aí, a gente sentiu essa falta. E quando a gente começa a conhecer e aprofundar mais, a gente vê que tem muita coisa para fazer. E como eu falei para vocês, eu não acredito numa coisa só. Eu não acredito que só contratar bem vai resolver o nosso problema. Não acredito que só pagar bem vai resolver o nosso problema. Não acredito que só fazer evento, treinamento o tempo inteiro vai resolver o nosso problema. É uma soma de muita coisa para fazer essas pessoas produzirem. Tem que gostar. No meu segmento, as pessoas têm que gostar do que fazem. Porque é um desafio atrás do outro. Né? É uma empresa de performance. Então é o tempo inteiro. Acabou o mês, já estamos olhando o próximo mês, muito indicador, e isso vai crescer cada vez mais. A empresa que não tem, vai ter, porque hoje tem muito profissional no mercado, muita gente que sai dessas empresas e vão vender, fala, cara, você tem que controlar a tua empresa assim, assim, assim. Então, nesse momento, onde a gente cresceu e começou a ver que não estava, que o navio estava desviando, que a gente estava perdendo, tinha uma turma que estava correndo lá na frente, outra estava ali atrás. E quando a gente falava, se eu forçar demais, essas pessoas não vão aguentar, a gente começou a estruturar de uma vez. A gente, né, a Bárbara trabalha junto com a gente, ajudou também a fazer esse trabalho. E a gente fez uma grande transformação na área de gente, investimos bastante, construímos, não sei se em algum momento vocês vão ter acesso, então está à disposição aí, quem não for da concorrência, a conhecer lá. E não for, na verdade, não está muito à disposição, não. Pensando bem aqui, né, as pessoas estão tudo de olho. A gente está num momento do Paraná que é o pleno emprego. Acho que vocês sabem disso e estão vivendo. No meu segmento, está muito duro da gente contratar, principalmente nessa turma que tem um valor de salário, remuneração um pouco mais... que é muito próximo, né? Uma empresa vai lá, um pouquinho a mais a pessoa troca. Então, a gente sabe os desafios que a gente tem. A gente sabe que a pessoa que está mais tempo produtiva é melhor. A gente sabe um monte de coisa, só que não é fácil para o empresário ficar tomando essas decisões o tempo inteiro. E a gente resolveu, a gente já tem um certo tamanho, para realmente dar uma virada. Acho até que está muito inchado, mas a gente acredita muito. Então, tem iniciativas lá de fazer mais análise dos funcionários, do time, né? People Analytics. Nós temos a pessoa lá que está fazendo a relação, agora o nome me fugiu, a Carla, que está fazendo a questão de engagement, não é engagement, endomarketing. Então, a gente está começando a aparecer mais, que é uma característica nossa, da nossa empresa, de não ficar muito
A Virgínia, né? Apesar de ser uma das mais antigas, se eu não me engano, Barbieri, acho que é a quinta, sexta associada aqui da SIM. Só perde para a Somaco ainda, ativa, do Michel, mas tá bom. Acho que a Somaco é a quarta, nós somos a quinta. Ativa são essas empresas, né? Então a gente sempre teve por característica familiar, meu pai nunca foi de aparecer muito, as nossas marcas aparecem mais que a gente, né? Então, acho que vocês conhecem. Eu até ia brincar aqui que a gente tinha um plano B, né? Que se a palestra não estivesse muito legal, a gente ia começar a servir chopp e sorvete aqui. Mas, infelizmente, acho que a gente cortou ali, eu já vi ele falando, não, segura. Bom, o que eu faria é demitir a Lari, né? A Lari, na verdade, está de aviso prévio. E a Lari fica com a gente só até dia 31, né, Lari? E dia 1º ela começa uma jornada nova. Ela recebeu uma proposta de outra empresa aqui em Maringá. E essa, por exemplo, seria um motivo de uma demissão. Porque quando ela me trouxe a carta proposta, eu disse, se você não for, eu te demito. Para você ir. Então, esse é o motivo. A gente tem que entender. Podia anunciar, Lari? Ah, então tá bom. Porque se não pudesse também, já foi. Então... eu acho que você sabia. É uma brincadeira. Eu acho que também a gente, como senhor, tem que entender quando a empresa não pode impedir o desenvolvimento do teu colaborador. E foi o caso da Lari. Quando ela traz o contexto da proposta dela, eu falei para cara, você está jogando aqui o Brasileirão e você está convidado para jogar a Champions League, né? Então tem que ir. Né? Eu acho que assim. Mas falando do que eu olho na contratação de um gestor e do que faria um gestor ficar ou não, é desafiador. Assim, a Gela tem uma facilidade como marca empregadora, tanto que a gente tentou fazer uma transição como grupo e a gente já abortou esse projeto. Muito dos trabalhos que foram feitos nesses anos dentro da estruturação do RH estratégico, da implementação de uma área de comunicação, a gente entendeu que era muito mais fácil ir a mercado com o Gela Boca, e é o contrário, né, do Edu? Eu preciso aparecer, porque a gente vive do varejo, nas nossas lojas elas precisam aparecer para poder vender, né? Eu preciso ser lembrado para que vocês comprem sorvete, inclusive esquentou, então hoje e amanhã é um bom dia para vocês comprarem. Tive que traumatizar de um inverno rigoroso, mas hoje são 150 lojas, mais ou menos 1.000 pessoas na rede trabalhando. Nas plantas são em torno de 500 pessoas, as 3 plantas, e a gente vive algumas experiências legais, antes de falar do gestor, porque a gente comprou uma empresa em 2023, no Mato Grosso do Sul, muito como o Edu falou, né? Você chega lá, está tudo implementado, outra cultura, outro pessoal, e o primeiro ano a gente praticamente manteve o time, e esse último ano, vim de lá, cheguei agora de manhã, e nós tivemos ali a equipe comercial, uma convenção de vendas ontem, 70% da equipe nova. Né? Então, de repente, por quê? Porque quando você começa a implementar a tua cultura, aí a coisa começa a ficar diferente. Mas a gente eu tive o privilégio de aprender sobre outra cultura, sobre outros gestores, outro funcionamento, porque Campo Grande é um outro modus operandi. Mato Grosso do Sul tem suas particularidades que a gente precisa respeitar. Lá o nosso turnover é metade do turnover daqui, executando as mesmas tarefas e uma liderança até num processo de crescimento maior do que a nossa aqui. Mas por quê? Porque são características da região, pela força que a marca tem, a importância da marca empregadora. E aí nós temos a outra planta lá no Paraguai. Né? Lá na fábrica tem 15 funcionários. Aí é uma outra cultura, uma outra legislação. E aí o pessoal fala, Paraguai, né? Existe um preconceito. Não tem muito turnover lá. Né? A gente não tem, né, trabalhista lá. Né? O Edu lá estaria desempregado. E a coisa funciona de outro jeito. Mas tem coisas que a gente precisou aprender, né? Prestação de conta e despesa de rota, 100% dá desvio. Então, a equipe de entrega, meu Deus, é um desafio, 100%, e é um esquema que funciona culturalmente no país. O posto com hotel, e aí assim, você fica vendido. Então, outro aprendizado. Então, eu acho que isso tem sido uma oportunidade importante da gente entender essas outras culturas e trazer para dentro do nosso negócio. Então, a marca empregadora, ela é relevante, sim, muito importante. Eu acho que essa é uma dos maiores aprendizados. A área de comunicação nossa hoje, eu acho que ela tem ganhado o jogo, virado o jogo, junto com a área de treinamento e desenvolvimento, com tudo que foi construído nesses 2 anos.
Mas a Gela tem essa vantagem. Agora, qual é a desvantagem da Gela? Sábado, domingo, feriado, à noite, é um horário, é um oferecimento de um trabalho muito desafiador, porque se eu pudesse escolher, eu também não queria trabalhar sábado e domingo. Então, colaborador, se vocês lembrarem, vocês querem comprar sorvete dia 25 de dezembro para levar no almoço de família, mas para vocês quererem comprar, alguém tem que querer trabalhar. E é um desafio. Dia 1º a gente abre, o nosso maior faturamento no ano é 25 de dezembro. Eu não tenho opção de não abrir. Então, é desafiador, mesmo com todos os trabalhos. E o gestor, respondendo a pergunta diretamente, eu causo um pouquinho de confusão lá no RH quando é o processo seletivo e eu sou envolvido nele. Porque se for uma liderança direta, eu gosto sim de participar e às vezes eu entrego lá para a Lari e já, está aqui, pode contratar. Para mim tem muito mais a ver com os valores e muito mais a ver com as entregas. E com a história de vida também. Eu gosto muito de entender quem é esse colaborador, o que ele pode fazer. Então, para demitir alguém, tem muito mais a ver com comportamento do que, de fato, com a entrega. Claro que a entrega é o jogo combinado, chega uma hora que não tem mais jeito. Mas os valores, eles pegam primeiro para mim. Então, se tem um desalinhamento muito forte de cultura, de valores muito divergentes, aí vai logo, faz rápido e a gente resolve rápido. Porém, qual que é os dois desafios nesse processo? Um é, até quando, de fato, o valor foi infringido ou não? Eu sou muito direto, né? Como acho que tu falou, seja liguei para a Lari, né? Lari, isso aqui. Ela falou, não concorda, tá bom, tchau, beleza. Morreu o assunto, tá tudo certo. Mas ela traz um ponto que há um desvio de conduta da área que a gente estava falando sobre. Não é uma mentira, mas também não é uma verdade. A ferro e fogo... demissão? Ferro e fogo você fica sozinho. E como achar esse equilíbrio nessa hora do que é tolerável e o que não é tolerável? Porque às vezes você se pega no seu discurso, porque o maior desafio de vocês implementar cultura e valores, até lá a gente fala mais pilares do que valores, é o alinhamento com a liderança, com a família, com quem está lá, entre o que fala e o que faz. Eu adoro que você chega nas empresas, é escrito bem grande lá assim, verdade, né? Aí o CEO, o dono, ele gosta de brincar, quando ele vai viajar, ele vai na zona. Desculpa, vou direto ao ponto. Ele é casado, ele tem família, muita verdade nisso. Direto, assim. Eu falo para os caras, não faz isso, pelo amor de Deus. Isso é um caso de demissão total. Por quê? Porque não é sobre o que você faz, mas é sobre o porquê você faz. E aí isso pega. Isso, para mim, por exemplo, pega. Porque não dá. Cansei de viajar e ficar em hotel sozinho. Mas, para mim, isso é um valor muito relevante. Se eu quiser, esposa, obrigado, até aqui a gente viveu junto, eu quero ver novas aventuras, e está tudo certo. Não é sobre o que você faz, mas é o porquê você faz. Então, o que faz demitir é o desalinhamento com a cultura e com os valores, ponto. Agora, o grande desafio que a gente tem é qual é o momento que isso passou do limite. Aí a gente precisa de vocês. Precisa da Lari ir lá e falar, viu, vem cá, vamos conversar. Né? E aí eu sei que tem um desafio, que nem todo mundo vai ouvir, mas lá, quem quiser vir trabalhar com a gente, inclusive a gente precisa substituir alguém no lugar da Lari, tá? Só não pode ser da Virgínia, da UniCV, mas o restante tá tudo certo. Eu tenho uns amigos aqui, eu estou vendo ali, lá do Baco também não, por favor, do Moinho, mas o restante, né? Não, brinca. Tem umas listas, né? Que a gente brinca. Mas, enfim, é isso, acho que é o alinhamento com os valores, claro que o resultado é importante, mas o resultado aí é muito fácil, porque o resultado você mede, então entregou ou não entregou, você decide. E, de fato, o que faz a gente ficar ou não com um profissional de RH, ou seja, o que eu vou procurar agora no profissional de RH para substituir a Lari, é alguém que consiga ter conexão com os valores e comigo. Não tem... Depois a gente conversa, chefe. Tá, lá, já vai querer cobrar, meu Deus. Nada ali de graça. Mas eu acho que o RH tem que ter conexão com a diretoria, com o CEO. Sem conexão não funciona. Aí não é certo e errado. Então o que eu procuro no RH, que eu vou procurar agora, é um RH que sim, que entenda de indicadores, que entenda de negócio, mas vocês entendem. Vocês estão fazendo treinamento, curso, lendo todo dia. Não é essa a questão, é se vocês entregam, se vocês entendem de negócio e se vai ter conexão. Beleza? Vai bem. Agora eu que estou ferrado, né? Porque se esquenta, vende chopp. Se esquenta, vende sorvete. Ele vai dar um curso aqui. Se esquenta, ninguém vai querer estudar. Esse que é o problema, né? Ninguém quer estudar daí. Então, respondendo a sua pergunta, primeiramente, para você
né, participar de um processo seletivo, você tem que conhecer a empresa, né? Então, eu tenho absoluta certeza que vocês são expertos neste assunto, vocês se conhecem. Mas as pessoas têm que conhecer para vir. E quando a gente fala, quem está chegando agora nessa cadeira de pessoas, de performance, de gente, o que precisa? Até anotei aqui para não me prolongar e não deixar de esquecer alguma coisa. Primeiro, tem que ter uma preparação. A gente tem que ter isso em mente, que todos nós, profissionais, nós temos que ter uma formação continuada. Então, a preparação é fundamental para a função. Outra coisa é buscar esse conhecimento de diversas maneiras. E, com certeza, este daqui é um dos pontos fundamentais. Essa troca que vocês fizeram no café, vão fazer agora, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Trazer para quem vai te receber como gestor da área os indicadores certos, principalmente com foco no negócio. E dizer o seguinte, que vocês querem, e eu acho que vocês... Acho não, eu acredito que vocês precisam mesmo, certo? De ter autonomia. Vocês precisam ter autonomia. Beleza, mas para ter autonomia, é importante que você tenha coragem de dizer as coisas certas nas horas certas. E eu sabia que a Sandra tinha vindo da Virgínia, eu tinha esquecido. Quando a Sandra chegou, uma das coisas que ela pediu sempre para mim, que a gente estivesse alinhados. E não foi uma vez, mas 5 ou 6 vezes, nós colocamos todos os colaboradores da SIM aonde vocês estão sentados aqui. E eu disse em todas elas, a Sandra tem tinta na caneta. Daí eu perguntei de novo. Perguntei. É o sonho de todo RH, né? Não, pessoal? É o sonho de todo RH, né? Quando o senhor fala, o RH tem tinta na caneta. Daí eu perguntei para eles, vocês entenderam? Sim. Vocês entenderam? Sim. Então, joia, fiz o meu papel, Sandra pode tocar. E estava acontecendo alguma coisa agora essa semana, né? Eu recebo muitos e-mails, mas muitos e-mails, não dou conta num dia. E depois, 2 dias, eu vi lá um e-mail e ela queria um posicionamento. Estava ela no e-mail, eu, mais alguns gestores, e ela estava dizendo assim, tipo, socorre aqui, porque vocês tomaram uma decisão, mas com essa mudança do comando aqui interno, estão querendo voltar a fazer o que foi decidido, que não era para ser assim. Daí, li, o Paulo escreve pra caramba, a Sandra está começando a escrever bastante também, eu fui curto e grosso, né? Vamos seguir o que foi definido no comitê gestor, ou seja, continua com a parte terceirizada. Pronto. Então, tem que ter tudo isso, tem que ter conhecimento, tem que ter preparação, tem que ter domínio dos indicadores. Para ter autonomia, com certeza, você vai precisar, algumas vezes, ter coragem para dizer a coisa certa na hora certa. É isso. A gente está com o nosso tempo praticamente encerrado. A gente abre mais para perguntas. Eu tinha uma pergunta. Ela tem uma pergunta? Ai, a Sônia, meu Deus. Vamos lá. Rapidinho, Barbeiro. Como vó da área, eu tenho direito de fazer algumas perguntas, né? Mas eu vou fazer uma só, tá? Eu trabalhei ao longo dos anos, né, com RH e convivo diariamente, né? Muita gente tem coragem de me consultar, né? Tirar dúvida aí, né? Sônia, como é que eu faço? Quanto eu cobro, né? Então, a gente tem uma interação muito boa. E eu vejo que todos eles têm uma carência, confirmem aí, né, a minha verdade, da falta do planejamento estratégico da organização. Para onde nós vamos ano que vem? Quanto nós vamos faturar? Quanto a gente quer perder com venda? Quanto a gente quer ter de lucro? Né? E isso formal, não precisa ser completo, não precisa ser um modelo 10C, não precisa ser, né, por cadeia de valor, mas assim, essa é uma dor. Se a gente quer falar de algo estratégico,
a gente precisa de um planejamento, né, de base. Então, o Bardet está comigo aí, né, nas mentorias, e está vendo a dor desse planejamento, a carência desse planejamento. Então, como é que é isso para vocês? Planejamento estratégico, né, precisa ser de longo prazo, mas para o ano seguinte. E isso, na agenda, o RH tem que estar como parte para ele poder saber e compartilhar, disseminar, engajar. Como é que é isso para vocês? Conta aí. Sônia, é o seguinte, a gente tem o planejamento, mas está na nossa cabeça, né? O difícil é colocar no papel, porque tem que ter rotina, Você tem que ter planejamento das suas atividades. E se a gente não tem essa rotina, a gente acaba deixando. Não é porque não quer, porque não se prepara para isso. Então, tem que ter o planejamento. Você conheceu o nosso, você colocou as suas sugestões, muito bem-vindas. A gente vai rever muitas coisas. Mas, assim, a gente precisa comunicar também. Então, não ter é morte. Ter e a todo momento ir atualizando e tem que divulgar, tem que ter a comunicação. Porque senão você vai estar remando para um lado, achando que está todo mundo sabendo, e as pessoas vão para outro lado. E daí o negócio que está prosperando, ele pode deixar de prosperar, né? Então tem que ter o planejamento, como você disse, pode ser simples, o nosso já não é simples, o nosso já é complexo, e você precisa divulgar. Quando nós começamos a divulgar para os nossos diretores, isso não faz muito tempo, 2 anos, a gente estava com aquele medo. Vamos divulgar? E se vazar para o concorrente? Daí você pensa assim, mas peraí, você consegue fazer tudo? Você consegue estar em todos os lugares? Não. Então, quem está trabalhando com você tem que ser da sua confiança. E deixar claro, são os nossos números, nosso planejamento, vocês estão com a gente confia, a gente precisa que vocês estejam alinhados e que nos ajude a implantar. E tem um problema, está na nossa cabeça e a gente muda de ideia o tempo inteiro, né? Olha, eu acho importante, a gente tem as metas do ano, mas a gente não tem o planejamento para onde a gente vai. Mas eu sei para onde a gente vai. Só que muda, e está mudando muito rápido. Então eu não acredito mais, em alguns segmentos, na maioria, que as pessoas têm a resposta para daqui a 5 anos. Não acredito. E muda. À medida que a gente vai andando por um caminho, a gente vê, opa, tem um negócio legal aqui. Então, não sei se você tinha um planejamento há 5 anos atrás ou onde você está hoje. A gente tem mais ou menos a ideia. Eu não tinha. Há 2 anos atrás, eu ia por um caminho e acabei indo para outro e vi uma outra oportunidade. Agora estamos indo para outro caminho. Essa semana já apareceu 2 novas oportunidades que eu não estava no radar. Então, eu acho que hoje deveria ser um híbrido entre estamos indo para cá, essa é a nossa intenção, e ir atualizando o tempo inteiro. Mas a gente fala muito no nosso negócio, tem P1A, plano de 1 ano, P3A, P5A, né? 1, 3, 5. Mas esse já de 5, esquece. Esse eu não consigo enxergar, porque, no meu caso, eu dependo também da empresa que eu trabalho, e ela está em transformação, e ela também não me fala. Estrategicamente, ela não me fala, né? Então, para você ter ideia, eu estava indo para Curitiba para negociar uma empresa, uma área. O cara falou, vem almoçar comigo antes. E eu saí de lá com outras 2 áreas no caminho e abortei, demorou mais 1 ano para me pegar a outra. E mudou o nosso negócio do jeito que a gente estava enxergando. A gente queria se estabilizar mais em Maringá e falou, não, acho que agora tem um outro caminho aqui. Mas é uma dor, eu acho que a gente tem que melhorar essa comunicação. Como eu falei aqui, comunicação é muito importante. A gente precisa ter menos filtro, conversas mais maduras, entendendo que as pessoas que estão com a gente vão ter essa maturidade também. E aí vai da liderança de ter essas pessoas do lado
porque essa era uma coisa que a gente também tinha, que eu acabei não falando aqui, a gente se desenvolveu muito em logística, na área comercial, área de processo administrativo, e eu acho que a área de gente ficou um pouco para trás. E aí a gente agora fez esse boost aí para recuperar e estar todo mundo no mesmo patamar, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente sofreu lá, eu poderia ter respondido aí naquela pergunta anterior, eu acho que isso serve também. Só antes de continuar o painel, pode pegar o microfone aqui, Thiago. Eu preciso interromper aqui rapidinho, a gente vai finalizar o painel, tem alguns minutos, eu sei que a conversa é muito boa, tem que agrada, mas a gente precisa liberar o presidente Barbieri, porque ele vai entrar ao vivo daqui a pouco no estúdio da Rede Massa. Não dá para atrasar lá? O papo tá bom aqui. Vai matar o pauteiro do coração. Então, presidente, muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor, para o Barbieri. Muito obrigado. Para vocês saberem, vida de presidente, reitor e diretor é assim. Ontem ele estava na festa empresário do ano, foi a festa de aniversário do ICV e teve mais um terceiro evento. Ou seja, precisamos urgentemente fazer um gole do presidente. E aí hoje de manhã, logo cedo, já chegou aqui para participar com a gente, esse momento super especial, só que agora o ao vivo não vai esperar. Presidente, muito obrigado. Antes de eu ir embora, obrigado, Paulo. Antes de eu ir embora, pessoal, um prazer estar aqui. Essa troca ela é extremamente importante. E vocês têm hoje uma missão muito grande nas nossas empresas. Tenham consciência disso. Se preparem para isso. E se vocês querem autonomia, busque, convença. Mas para buscar e para convencer, tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo. Desejo a todos vocês muito sucesso. Muito obrigado, viu? Bom, respondendo só de planejamento estratégico, né? Se eu falar qualquer besteira, Lari, você pode falar que não é bem assim, tá? Não tem problema. Porque existe a minha visão e a visão de quem trabalha comigo, né? Aí tem um mundo bem distinto. Mas a gente faz planejamento estratégico desde 2016, então são já quase, nós vamos para a 10ª temporada fazendo. A gente usa o BSC, a gente foi para a OKR, a gente experimentou outros cenários, a gente começou fazendo em planilha, em Excel, depois a gente hoje usa um software de planejamento estratégico, então está amarrado o orçamento, indicador, fluxo de caixa e o BSC e os planos de ações. Nós tivemos um desafio nesse crescimento grande, perdemos algumas lideranças, trouxemos muita liderança nova, então a gente não conseguiu dar continuidade com a qualidade que a gente queria no sistema. E nós sofremos outro desafio, porque nesses 25 anos de empresa, a gente faz temporada, né? Agosto a julho. É um jeito que a gente tem lá de fazer a nossa gestão, porque fica um verão inteiro e um inverno inteiro. E lá, essa é a primeira temporada que a gente acabou de fechar agora, 31 de julho, que nós não crescemos em 25 anos de empresa. Então, para mim, está sendo um aprendizado, porque eu sou extremamente comercial, então, a gente vem, meu pai 100% da indústria, meu pai constrói os produtos, a gente tem uma área de P&D estruturada, tem os profissionais, tem laboratório, mas no final o seu Luiz vai lá e vai provar o produto e vai dar a opinião dele, e 99,9% das vezes que ele põe a mão, o produto transforma. Então, isso é uma qualidade. E eu vim no outro perfil, vim com o perfil da loja, do balcão, do varejo, comecei lá com 10 anos no balcão, então meu viés sempre foi da área comercial. Você imagina o CEO, um cara comercial, né? Ele atropela tudo, ele atrapalha tudo, ele, né? Eu não gosto de processo, né? Eu gosto de criar projeto, entrega para alguém e vou embora para o próximo. E a coisa, às vezes, não deveria ser assim. Então, para que me ajudasse mais a eu ter disciplina, o planejamento estratégico foi construído. Eu acho que eu concordo com o Edu, sempre você tem que estar revisando ele, porque dificilmente os 5 anos você vai realizar da forma como você colocou lá. E nós, em 2023, 2024, a gente constrói o plano para 2030, mas muito sabendo que, né, hoje mesmo ele já está bem diferente do que a gente tinha desenhado para 2030. Como essa empresa que a gente comprou em 2023, ela não estava em planejamento estratégico algum, ela não estava em processo nenhum, e eu comprei ela no dia 26 de fevereiro, dia 1º de março eu assumi ela. O nosso escritório de advocacia adora, né? Porque a gente foi um processo invertido de fazer toda a documentação, fazer toda a diligência, porque a gente entendia que era uma oportunidade, ou comprava assim ou não comprava. Então, não tem planejamento estratégico no mundo que suporta uma compra de uma empresa que era do mesmo tamanho. Então, a gente dobrou de tamanho da noite para o dia e a gente está lidando com. Mas a gente sempre teve. Ano passado foi muito difícil porque
Você tem um planejamento e aí você não bate meta, aí é forecast, corta, ajusta. Então foi a primeira vez que eu vivi muito mais falando de forecast e ajustar do que muito mais do que estava planejado. Então acho que a gente falhou na comunicação, até porque é um momento desafiador e você tem que saber com quem comunicar, como comunicar para não ser gera crise onde não tem. Mas a gente constrói, sim, a gente tem um plano. Então, nós construímos o BSC com a diretoria, de como a gente quer, aí vai para as áreas, e hoje as áreas têm autonomia. Então, lá a Lari, ela sabe, foi apresentado o BSC, Lari, tem aqui, esses são os objetivos, o que vocês acham da área que vocês podem contribuir para o atingimento disso. A área constrói os seus planos de ação, vincula aos objetivos macro do BSC, apresenta para a gente. O RH foi o que subiu primeiro no software, foi o melhor planejamento até agora. Tem área que comercial, beleza, né? Você tem que ficar cobrando lá. Mas, enfim, sobe, vincula e define os seus indicadores, e todos os indicadores das reuniões de indicadores são relacionados ao BSC. Então, isso a gente já tem, facilita muito, mas é rotina, é cadência e consistência, senão não consegue construir. E eu acredito que o gestor ou a área de controladoria, quem for ser responsável por isso, tem que ter muito consciência do nível de maturidade do time. Então, a gente passou o ano todo fazendo transformações, a gente começou com isso em 2016, 2018, a gente estava com a Grazi, acho que a Sônia lembra dela, hoje a Grazi, que era o nosso RH, ela é nossa franqueada, está morando lá em Floripa com uma loja da Gela Boca, e a Grazi me chamou e falou, viu, não faz sentido, porque a gente fazia reunião aberta com todos os gestores. DRE, linha por linha, último resultado da companhia, indicador, tudo. Ela falou, metade da galera não está entendendo nada, outra metade não contribui em nada. Eu falei, então não está fazendo sentido. Aí a gente corta, vai achando um mecanismo e um modelo para que isso funcione. Então, basicamente, eu não sei fazer a gestão hoje do negócio se não for baseado no planejamento estratégico, mas é uma modelagem nossa, onde o RH tem os seus planos contínuos. O RH, para mim, é muito mais plano contínuo, projetos muito pontuais, quando você tem que fazer algumas transformações, como há 2 anos atrás, quando o pessoal chegou, mas hoje é mais continuidade no que a gente tem. Então, é o acompanhamento, aí nós temos as nossas reuniões. Então, basicamente, nosso modelo é reunião de orçamento, aí é só com a área. Então, a área passa, bate os seus orçamentos, justificativa, indicadores. Então, eu travo minha agenda 2 dias. Então, vem controladoria, financeiro e eu. Depois, o RH, reporte direto, compras e facilities. Depois tem as diretorias. A diretoria de supply, aí passa todas as gerências, diretoria comercial, todas as gerências. Então, são 2 dias olhando o orçamento, o indicador e o plano de ação para atingir. Aí depois nós temos uma reunião de resultado, aí só a diretoria, aí é aberto o BSC, toda a reunião de diretoria, o alinhamento se aquela estratégia ainda é a que a gente vai fazer ou vai ajustar. Depois olha o DRE, olha o resultado, olha os últimos anos, aí quando é trimestre é o dia inteiro, a gente faz reunião o dia todo, ajusta se a estratégia é essa mesmo ou não. O que a gente tem falhado, com certeza? Comunicação. Então, a gente percebe, a Lari fala muito que dos diretores não chegam para as áreas, né? Dos gerentes não chegam para as áreas. Então, é muita reunião que o assunto termina na sala. Então, agora, dia 23 de setembro, a gente vai aproveitar o Dia Nacional do Sorvete e a gente vai fazer uma apresentação do BSC e das principais ações para a empresa toda. Mas isso é a primeira vez que a gente vai fazer nesse nível. O que a gente tinha eram metas claras e um modelo, não era nem um PPR, mas era um modelo de um 14º, como um bônus. Então, as metas sempre foram muito claras. Só que com esse ano que você começa a não atingir, você tem que fazer, muda o foco, isso se perdeu um pouquinho. Agora a gente volta apresentando para a empresa toda. Essa semana a gente tem reunião de diretoria de fechamento desse planejamento, porque ele começou já de 1º de agosto, então starta os 30 dias, valida se ele começou certo, revisão dos indicadores para fechar o primeiro mês da temporada, renovação dos indicadores comparado com o ciclo anterior. Vamos olhar as principais ações, alinhou com os diretores, a controladoria tem os 20 dias aí para montar uma apresentação para a empresa toda. Mas é a primeira vez que a gente vai apresentar, mas muito do que a Lari vinha criticando de que ok, só que quando eu vou na área, quando eu ouço o gestor não está sabendo do que eu ouvi na reunião junto com o diretor ou o gerente da área. Então, acho que é mais sobre comunicação do que sobre, de fato, o planejamento estratégico. E, rapidamente, para a gente não extrapolar muito, foi falado aqui sobre confiança. Para vocês, como que o RH, o gestor, conquista a confiança de vocês como CEO?
Não, estou brincando aqui. Eu acho, a gente está falando muito do RH, mas essa confiança ela permeia a empresa inteira, né? Então nós temos a área comercial, temos a área administrativa, financeira, controladoria. Então todos eles, quando não é uma promoção, quando não é um líder que já vem da empresa, né, que está trilhando a sua carreira ali dentro, as pessoas que a gente traz, é uma construção, ele entra um pouco do lado pessoal também da gente entender, que essa pessoa tem confiança, mas talvez, eu acho que depende muito do gestor também, acho que depende muito mais da liderança, de ter essa abertura, de estar evoluindo, porque do mesmo jeito que a gente espera que cada um dos nossos colaboradores, cada um, tá? Liderança, principalmente, que seja o agente que ajude nesse desenvolvimento das pessoas, nós também precisamos estar sendo desenvolvidos, né? E tornar a nossa empresa esse ambiente mais produtivo, porque às vezes falar sobre o planejamento estratégico não é uma concessão, não é um favor que nós estamos fazendo, né? Nós estamos mostrando para o nosso time, para a nossa liderança, para onde nós estamos indo. E isso vai ajudar as pessoas a saberem, bom, eu não estou indo ali só para Londrina, eu vou para São Paulo. Então, eu já estou preparado para ir para essa caminhada. Eu tenho que ter essa visão de longo prazo. É importante para o time. Mais importante para a liderança, mas também, às vezes, é bom para o time de fábrica. Então, acho que tem informações que as pessoas não vão conseguir contribuir muito. Então, no meu caso, a confiança, ela é conquistada, mas não é muito difícil, não. A gente vai dando responsabilidade, a gente vai indo. E se a gente já traz a pessoa para uma cadeira, igual o Thiago está falando que vai precisar de uma pessoa de gente, nas entrevistas todas já tem que ter um pouco dessa troca, né? É por isso que talvez os valores sejam tão pesados quando a gente vai contratar. Porque a gente vai precisar ter confiança. Nós precisamos da pessoa confiar. Não dá para mim ter uma liderança e eu ficar microgerenciando, querendo saber tudo. Porém, as pessoas lá na nossa empresa têm a caneta com tinta, mas elas não assinam, né? Não pode assinar sem a gente deixar. Então, tem um pouco da gestão. Eu acho que é uma troca. Tá? Eu, pessoalmente, no meu modelo de gestão, tem limites que as pessoas têm autonomia. Tá? E para mim eu não vejo nada de errado. Tá? Por isso que tem uma liderança. Alguma autonomia tem. Autonomia total, na nossa empresa, é difícil de ter. Mas eu vejo isso como positivo. Porque o cara da área de comercial não pode chegar e falar, eu vou trocar todo mundo. Eu vou mudar meu negócio de vendas aqui, eu vou concentrar minhas vendas tudo num dia só. Aí o problema com a logística e tal. Existe uma relação, igual vocês lá, vou fazer uma promoção no sorvete aqui, vou detonar, a fábrica não está pronta, começa a faltar sorvete depois. Então é tudo muito ligado. Nosso negócio ele é muito grande para poder tomar decisões isoladas e que vai dar aquele efeito borboleta aí que a gente vê. Tá? Mas a confiança ela já faz parte, acho que tem um pouco do líder, do gestor, e de como que ele quer tratar a empresa dele. Autonomia, eu acho que tem um pouquinho, às vezes, de confusão, né, dessa autonomia. Nem a gente tem autonomia total, né? Eu quero mandar embora, tem dinheiro no caixa? Né? Pode mandar, é o mês do dissídio, não é o mês do dissídio? Que vai impactar outra área, não vai impactar outra área? Então, ninguém tem autonomia total. Eu acho que é um pouquinho de entender todos os processos que aquilo impacta para ter autonomia. Mas a confiança, eu acho que ela se constrói a partir do que o Edu falou no comecinho da nossa fala, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, todo mundo que entra, se você não der autonomia ou não der confiança, na verdade, mais que autonomia, tende a não funcionar, porque não tem como. Esse microgerenciamento ele não acontece, o profissional não consegue desempenhar o papel dele. Então, eu acho que, e a Lara está aqui, pode falar, ela vira e mexe, está lá, com o gestor numa sala, com o gestor na outra, 90% da minha sala, né? Eu passo estar lá na minha sala com o gestor. Lara, o que você estava conversando com o gestor? O que ele te chamou para falar? O que foi? Não tem esse microgerenciamento.
Por quê? Porque eu confio que o que ela está alinhando com o gestor está alinhado com a estratégia que a gente combinou. É isso. Mas e se ela estiver fazendo diferente? Aí não é sobre mim, é sobre ela. Aí eu acho que é muito sobre a pessoa. E o dia que essa confiança se quebrar, ali encerrou a parceria. Não é nem buscar quem está certo e quem está errado. Mas eu brinco, né? Eu tive um gestor, acho que a Lara acompanha um pouco isso, a gente sentou e falou, não, mas eu não concordo com a sua visão, eu acho que o caminho está errado. Eu falei, então Então, cada um vai seguir um caminho, certo? Só um pode sair da empresa. E não sou eu. Então, o que você está me dizendo? Que você está saindo? Aí ele não tinha pensado nisso, né? Falei, caramba, mas se a gente não tem alinhamento de estratégia, de visão, cada um segue o seu caminho e está tudo bem, né? Então, acho que a confiança não tem jeito. Nós estamos lá num processo onde a gente colocou a qualidade na área de supply. A Lara falou, você é maluco, né? Colocou a raposa para cuidar do galinheiro. Eu falei, sim, entendo, mas nesse momento é mais barato desse formato. E se é um diretor onde eu confiei toda uma diretoria para ele, se ele usar essa área a favor dele, quer dizer, a hora que a gente identificar isso, ele vai embora. Se eu confio nele para ele ter acesso aos números, ajudar na estratégia, eu tenho que confiar de que ele não vai fazer disso uma ferramenta para esconder. Obviamente que no momento oportuno você faz o ajuste do melhor organograma, da melhor governança. Mas eu confio em todo mundo que chega. Por isso que eu gosto de participar das entrevistas, porque eu nem leio muito assim o currículo, vocês têm todos uns testes bonitinhos que vocês fazem e tal, né? E eu acho muito legal e acho muito desafiador a área de RS. Eu falo isso muito. Não dá para dizer que é possível em uma entrevista de 1 hora a gente dizer 100% que vai funcionar ou não. Eu acho que ali você elimina as aberrações, ali você procura alinhamento com a cultura, ali você evita conflitos. Mas no final do dia por isso que existe período de experiência. Agora, qual que é o problema? É a muleta do período de experiência. O gestor fala, caramba, não está legal, mas eu vou ficar insistindo, porque até eu abrir vaga de novo, vou ficar sem esse aqui, e aí o gestor muda a avaliação de desempenho, que a pessoa é tudo 10, né? No período de experiência. Aí 3 meses depois ela pede para demitir. Mas caramba, o que aconteceu? Porque não é a confiança... Nunca foi boa, né? A pessoa nunca foi boa. Não, agora mudou, né? Mudou. Ou seja, é porque o gestor da área não tem confiança no RS, de que se ele disser, não acertamos juntos aqui, vamos para o próximo. Então, contrata com calma, mas não muita calma, porque né, a Lara sabe que tem uns gestores nossos lá que demora 6 meses para contratar, para entrevistar, mas eu acho que é entender que se às vezes não está ajustado, faz parte do jogo. E aí a gente vai falando muito de resultado e acompanhamento. Então a confiança ela é dada e nesse processo de experiência, de dia a dia, se em algum momento ela não acontece, faz parte do jogo. Só complementar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse diretor, que é um cara que tem uma remuneração alta, um cara experiente, tem muitos anos aí no nosso ramo, chegou para mim, essa semana já vem construindo, né? A gente entende todo, já vem construindo uma mudança de liderança e eu não estou muito convencido, mas eu vou topar, né? Já estamos acertados. Só que para mim o que entra nessa relação, porque isso eu também não vale a pena eu trazer um cara desse para mim ficar microgerenciando também. Mas eu quero saber, eu quero estar on board, eu quero entender também e isso vai construindo, né? É uma relação com família, com amigo, com esposa, com cônjuge, o que é que seja. Você vai construindo e vai entendendo. À medida que você vê o que ela falou, vai acontecendo, vai vendo na prática, você vai ganhando mais confiança e isso vai evoluindo. Deveria ser assim. Então, qual foi o meu recado para ele? Falei, cara, beleza, eu não estou 100% convicto, acho que a gente vai abrir um gap aqui e não sei se essa pessoa vai entregar aqui, nessa nova caixa, a única coisa que para mim é importante, e aí eu já falei para ele, só o tempo vai dizer como que vai ser a reação dele e se isso vai acontecer ou não. Se ele não der certo aqui, eu preciso saber. O que não dá eu tomei uma decisão e para mim não, como o Thiago deu algum exemplo aqui, e para mim não ficar mal na fita, que eu não erro ou que eu sempre estou certo, eu não tenho essa liberdade de falar assim, olha, eu achava que ia dar certo, mas não deu. Então nós vamos ter que fazer uma outra mudança e não ficar protegendo, porque isso pode acontecer na empresa. Então, assim, eu acho que tem recados
tem coisas que vão acontecendo que a gente precisa ir alinhando, precisa ir falando, e não deve estar na mão só de uma pessoa tomar a decisão. E eu, pessoalmente, acho que é melhor. Porque eu também, como a gente tem falado aqui, a gente também procura ajuda. E por que um gestor não vai procurar ajuda? Ainda mais do CEO, ele se garante, ele tem uma outra visão. Então, assim, acho que é importante a empresa ter esse caminho bem claro, mas ele não pode ter autonomia. Um CEO de uma empresa como a Ambev não tem autonomia total. Não sei, o CEO do Bradesco, de onde vocês querem, não tem autonomia. Chegar assim, eu vou mandar esse diretor embora. Não é assim. Ele vai no conselho, fala, cara, você não podia ter feito isso, um vice-presidente. Ele tem que cumprir todo um protocolo para mandar embora. Eu não sei que empresa que vocês conhecem tão grande que o CEO vai lá, muda tudo e está tudo bem. Ele tem que fazer um belo caminho para poder fazer essa mudança. E quando é algum desvio de conduta, logo a gente descobre, o CEO é mandado embora e começa toda uma jornada. Então, todo mundo tem que seguir um certo protocolo, né? Na nossa empresa, eu tenho que cumprir obrigações e desafios com a Ambev. Então, também não posso fazer tudo do jeito que eu quiser. E está tudo bem, sou monitorado por isso, tenho avaliação, tenho que fazer cheque, meu sistema é aberto para ela olhar e não tem problema. Então, assim, não sei se a caneta é tão importante assim como vocês colocaram, acho que esse assunto, mas eu acho que o importante é ter, para vocês dessa área, é vocês terem voz realmente, é vocês poderem influenciar as tomadas de decisões que a gente tem, porque vocês também não têm a visão dos desafios, dos interesses completos que a gente tem, né? Às vezes, cara, deveria ter, né? A empresa, quanto mais aberta, pelo menos para o board, é melhor. Mas, nós precisamos crescer mais nessa linha, precisamos crescer mais no Paraguai. Lá tem uma margem muito maior. Então, isso vocês vão influenciando. E vocês terem voz para ajudar a gente, falou, então, mas se a gente quer crescer no Paraguai, talvez a gente tinha que ter uma pessoa lá já captando e tal. Isso vai nos ajudando. Porque, como eu falei, eu não acredito mais na bala de prata. Eu acho que é uma soma de tanta coisa que influencia hoje o nosso mundo, que é muito difícil. E aí daqui a pouco o Trump brigou, solta um negócio aí que trava um monte de coisa. Tem quantas coisas vem acontecendo desde a pandemia, que muda completamente o ano, né? Então, a gente planejou no começo do ano, veio pandemia, ferrou. No primeiro momento o nosso negócio ferrou, no segundo bombou. Bebida também, né? Foi um dos que foi beneficiado. As lives aí, né? De quem lembra. Então, a gente precisa, eu acho que essa agilidade, eu acho que o papel importante de vocês, além de toda aquela trilha que eu falei, minha visão é que vocês terem voz. Acho que isso é importante. Vocês têm uma percepção, isso fala sobre diversidade também. Vocês trazerem um outro ponto de vista, nos ajudar. Às vezes a gente quer ser mais duro, aí vocês, né, as pessoas de gente falam, olha, mas talvez isso aqui vai impactar ali, se a gente cortar esse custo, diminuir aquela ajuda, vamos fazer com mais calma, em vez da gente fazer agora, vamos fazer um plano para daqui a um ano a gente mudar. A gente quer fazer, por exemplo, tirar carro, a gente dá carro, aluga carro para algumas operações. Eu quero quero fazer um outro modelo lá, que obviamente vai ser bom para nós e diminuir um pouco o custo. A gente tem que conversar, tem que alinhar, tem que ouvir um pouco do lado de lá, né, o que vem. Então, isso a gente precisa de vocês, isso eu não tenho esse skill. E aí, esse líder, esse gestor, tem que estar sensível, aberto, para poder ouvir. Porque eu quero pessoas abertas no meu time. Eu quero pessoas que aprendam, que estejam com a cabeça aberta. Por quê? Porque o mundo está mudando. O que antes funcionava, quando a gente faz um recorte num tempo maior, a gente vê grandes mudanças. Mas, cara, está mudando cada 2 meses, 3 meses, entra uma coisa nova, uma lei nova, negócio de saudabilidade. Vocês vão ouvir falar muito agora de cerveja zero, refrigerante zero. Por exemplo, refrigerante zero, só para acabar, tá? Eu acho que a gente já passou do horário aqui. Refrigerante zero sempre foi uma tendência. Vai crescer, vai ser o futuro e tal. E aí o refrigerante, em geral, o mercado de refrigerante caiu. E caiu
quem mais perdeu foram as marcas baratas. Se vocês verem aí, Tubaína, quem tem mais tempo, tinha um monte, hoje tem quase nada. Você vai na gôndola, Coca-Cola e Ambev, Pepsi. 85 a 90% do volume está ali. Um lugar ou outro eu vejo mais uma Tubaína, aqui a gente tem Ouro Verde, mas tem outras marcas, mas, cara, diminuiu, não tem. E o zero nada, o zero está ali, anda do lado. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, veio a lei do bem, que eles falam, que é o quê? Taxou o açúcar e os produtos sem açúcar têm uma margem, a margem que deveria ter, né, do refrigerante. O que aconteceu? Está todo mundo mudando. Coca-Cola e Ambev mudaram tudo. Tem vários refrigerantes nossos que não tem mais açúcar, vocês nem sabem. A Coca agora só foca no refrigerante zero. Vai ficar mais barato que o normal e vai mudar. Aí você olha, nossa, olha que legal a saudabilidade das pessoas. É nada, não tem saudabilidade nenhuma. As pessoas não iam mudar. Todo mundo queria mudar. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Evoluiu, o produto está melhor, os sabores, tirou aquele retrogosto, né, que a gente fala, de produtos saudáveis. Só que isso talvez vai impactar daqui a pouco no negócio dele também. Fala, cara, se eu já tomo refrigerante zero, o sorvete zero eu vou tomar. Só que o sorvete zero não é... Estou falando aqui, desculpa, estou falando de um exemplo. Mas o sorvete zero não é tão gostoso igual o outro. De cara a gente já fala que não é. Mas agora é, viu? Não, então. Não, mas eu acredito que é. Vai chegar, já está na... Ele vai fazer um teste depois para nós aqui. Já tem nas lojas. Ué. A gente acabou de lançar pistache recheado e leitinho trufado recheado, zero açúcar, aqui zero já lactose. É combinado, viu, pessoal? Aqui já é combinado. Vocês podem ir lá que tá tão bom ou melhor do que o com açúcar. Cerveja zero, mas aí a gente troca. É isso que aconteceu também. Mas foi proposital, por quê? Porque senão as empresas... Você tem benefício por ser zero ou não? Ainda não. Ainda não, o sorvete zero é mais caro ainda. A tecnologia para nós é mais cara. Mas no caso da bebida, por causa de imposto, talvez fazer o refrigerante zero ele é mais caro. Mas o imposto aí, ele se torna mais rentável vendendo zero. Então as indústrias tiveram que fazer. Cerveja zero vai acontecer também, né? Então tem muitas coisas acontecendo, a gente precisa sempre dessas pessoas ajudando, né? Eu já até fugi do assunto aqui, mas a gente precisa, eu acho que esse é o grande papel de vocês, nos ajudarem, trazer esses inputs, ter aquele olhar alinhado com o que a gente espera, mais crítico, né? Também crítico. Aí vai de empresa a empresa, né? Eu acho que na nossa aqui a gente está aberto, a gente quer ouvir, a gente quer fazer um lugar melhor. Eu tenho 55 anos, a nossa empresa tem 74. Eu nasci, né? Eu tenho 55 anos de bebida, né? Porque desde criança eu ouvo falar, o pai em casa, você vai na empresa, né? A gente era uma empresa menor, então vivia lá. E o nosso negócio, a visão é de 100 anos, a visão de perpetuar, vai para a terceira geração, vai para a quarta, por aí vai. Então nós estamos construindo um negócio que é para perpetuar. E eu quero que as pessoas sejam felizes trabalhando comigo. Eu sinto muito prazer quando uma pessoa fala bem do nosso negócio, fala bem, às vezes, de um profissional que está lá com a gente, né? Muito mais do que produto. Mas que a pessoa fala, poxa, cara, aquele cara ali é 10, é fera, aquele entregador é muito bom, aquele vendedor, cara, esse cara ali é sensacional e tal, pessoal de gente. Para mim é muito legal. Né? Então eu quero que as pessoas vão trabalhar com a gente sejam felizes, cresçam, tenham sua casa, né? Cada um dentro das suas possibilidades, possa trocar de carro. A gente já teve café da manhã, o funcionário começou a chorar, porque a gente nunca atrasou salário, que para mim seria uma coisa básica, a gente vai descobrindo que não é, né? Mas na nossa empresa a gente nunca atrasou, mas não sabia, né? Nem sabia que não tinha, que tinha esse problema por aí, mas ele vai falando com outros, ele vai ouvindo. Ele pôde comprar a casa dele, quitar. Então, isso para nós é muito legal. A gente tem um impacto, né, muito grande. Todo mundo aqui tem impacto muito grande, né? Então, a gente precisa estar sempre com esse olhar sensível também, porque se a gente entra só em número, a gente vai ficando muito frio. A gente vai tomando decisão, parece certo, mas vai corroendo o nosso negócio, né? Então, esse, para mim, é um papel muito, muito importante e fundamental de vocês aí para o nosso negócio. Tá certo, é isso aí? Obrigada. Obrigado Eduardo, aí vocês. Thiago, muito obrigada. O tempo aí que a gente